Então, agora já estamos ao vivo para as pessoas. Então, boa noite para quem está nos assistindo. Boa noite, Douglas. Boa noite. Que prazer te ter aqui nessa noite, né? Para trazer informação, trazer novidades, né, para o nosso mundo jurídico e muito conhecimento. Então, é um prazer, agradeço muito que tu tenha aceito o convite. E eu vou deixar tu te apresentar, porque tu tem tantas habilidades e tantas competências, é mais fácil tu falar do que eu ficar lendo um texto enorme. Muito obrigado. Fiquei até envergonhado agora. Pois bem, então meu nome é Douglas Garcia, eu sou fisioterapeuta de formação, eu sou pós-graduado em fisioterapia forense, sou perito sênior pela Associação Brasileira de Fisioterapia Forense, sou fisioterapeuta do trabalho, especialista Abrafit Cofito, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, e Conselho Federal de Fisioterapia. Sou perito judicial do TRT4 e atuo mais especificamente nas varas de Bento, primeira e segunda vara de Bento, e também na sexta vara do trabalho de Caxias do Sul, que é a única vara especializada em doenças ocupacionais e acidentes típicos do interior do Brasil, porque na capital Porto Alegre nós temos a 30ª, que também tem essa expertise de julgar esse tipo de processo com essa particularidade. E recebi honrosamente o convite da Bruna para tratar de um assunto que eu gosto muito. Já atuo com perícias desde 2011, foi quando eu iniciei a minha carreira pericial. Uma vez eu ouvi de um grande perito, num congresso, que se media a experiência do perito pelo número de perícias que ele fez e não pelo tempo de perícia que ele atua, né? Não pelo dentro da carreira, né? E aí eu comecei a contar as perícias para me poder dizer, olha, tá, o tamanho da minha experiência. Para ver se o parâmetro tá esse mesmo. Só que o indivíduo que estava palestrando tinha tipo assim 15 mil perícias no currículo. Eu tenho ao redor de perícias, como perito do juízo, ao redor de 500 perícias, mas eu já atuei em muitos mais processos, como jurisconsultor e assistente técnico. Então, nas minhas contas aqui, eu tenho em torno de 1000 processos participados, quando envolve doença ocupacional, dano material, dano corporal, deficiências, incapacidades, oriundas de eventos diversos, né? Não necessariamente relacionados ao trabalho. E é isso. Basicamente, a minha apresentação como pessoa é isso. É uma baita experiência, com certeza já, né? Então, como a gente vinha conversando, né, Douglas, o público que nos assiste, que vai nos assistir posteriormente também, é um público da advocacia, né, advogados, advogadas, estudantes de direito, empresários, né, que têm essa preocupação, né, e os trabalhadores em geral. Então, eu quero que tu explique para a gente as diferentes áreas iniciais, para depois a gente entrar no nosso assunto mesmo, mas é para localizar o pessoal no assunto geral. Tranquilo. Eu vou falar então... Que nos assiste, que vai nos assistir posteriormente também. Vou deixar aqui o meu... Estava transmitindo também uma sala de vídeo para nós, para passar para os meus amigos também. Agora que Ai, que ótimo. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da fisioterapia forense, porque a maioria das pessoas não conhece. Eu sempre digo que é um desafio falar de fisioterapia forense, porque às vezes nem o fisioterapeuta sabe que ele pode atuar nessa área, quiçá juízes, advogados e pouco mais. Tecnicamente, eu vou trazer uma definição do professor Ricardo Wallace das Chagas Lucas, que é o primeiro fisioterapeuta forense do Brasil, e ele diz o seguinte, tecnicamente, eu estou com a colinha aqui para não perder o fio da meada, que a fisioterapia forense é a aplicação dos conhecimentos de qualquer especialidade fisioterapêutica ou outra atividade enquadrada em área de atuação fisioterapêutica a serviço da justiça estatal ou privada, determinando a elaboração de documentos legais cujos teores se relacionem às disfunções dos movimentos humanos e a eventual relação destas com o sistema onde os mesmos estão inseridos. Essa é a definição técnica da fisioterapia forense. Na prática, eu digo o seguinte, que o fisioterapeuta forense ele preserva o maior ativo do advogado, que é o tempo. A gente faz com que o advogado
quando envolve uma questão técnica, ele não perca horas estudando aquilo para tentar criar uma peça inicial ou fazer uma contestação, então, ou desenvolver quesitos, ou entender que doença é aquela que o cara tem. Então a gente economiza esse tempo, porque você pode passar para o fisioterapeuta forense, olha, eu tô com essa situação aqui, me dá um parecer, e ele vai te dar um parecer com a linguagem do advogado, para que ele entenda e que ele possa fazer uso dessa informação da melhor maneira e fundamentar melhor as suas peças e ter mais sucesso nas ações que envolvam algum litígio. Dentro da área de fisioterapia forense, nós temos algumas áreas bem específicas que são linkadas com o direito também. Então, eu vou falar de todas e vou deixar por último a fisioterapia forense trabalhista, que é o tema da nossa live. Nós temos, primeiro, a perícia fisioterapêutica previdenciária ou fisioterapia forense previdenciária, onde o fisioterapeuta vai auxiliar o advogado na construção da peça inicial, avaliando os documentos que o indivíduo traz, verificando a linha do tempo, se o adoecimento é compatível, se aquela doença pode ou não ensejar alguma sequela, alguma deficiência que vá promover incapacidades físico-funcionais na pessoa, vai analisar aqueles documentos, vai dizer para o advogado, olha, essa documentação é insuficiente, se tu fizer o processo ele é natimorto, você não vai conseguir provar nada, ou sugerir algum documento que o indivíduo possa fazer algum exame novo, ou retornar ao médico para vir com atestados novos. Vai então analisar a parte técnica, vai poder quesitar, fazer a quesitação, e também pode atuar como assistente técnico, acompanhando a perícia judicial federal, né? Mesmo ela sendo intitulada médica, mas à luz do CPC ela é uma perícia técnica judicial, onde se discute dentro, o objeto da perícia é a incapacidade físico-funcional, e isso o fisioterapeuta faz muito bem, né? Nós somos das 14 profissões da área da saúde, o fisioterapeuta é o único que estuda cinesiologia, que é o estudo do movimento, cinesioterapia, que é a terapia através do movimento, cinesiopatologia, que é o movimento adoecendo, patocinesiologia, que é a doença prejudicando o movimento, e biomecânica, né, que é o ser humano dentro do movimento num contexto geral. Então nós temos a capacidade técnica e científica de atestar deficiências nas estruturas, nas funções, e como isso reflete no indivíduo numa vida ativa e participativa. Então esse conhecimento todo o advogado pode fazer uso para melhorar as peças, as quesitações e tudo mais. Eu nunca vi até hoje o INSS indicar o fisioterapeuta como assistente técnico dele, e também nunca vi, existe em alguns lugares o que o fisioterapeuta é o perito do juízo em ações federais, mas normalmente em comarcas pequenas que não tem um médico disponível, aí o juiz acaba nomeando o fisioterapeuta como perito para ações do INSS. Mas para o autor, né, da ação, o fisioterapeuta pode ajudar muito o advogado nesse sentido. Então, a parte previdenciária, nós temos como atuar e ajudar muito. Principalmente eu digo que o fisioterapeuta, como assistente técnico, ele é um sniper para o advogado. Ele tem a capacidade de analisar muita coisa para que ele tire o ser certeiro. A velocidade do vento, a distância, onde ele quer chegar, com o fisioterapeuta do lado, ele pode alcançar muitas vantagens nesse sentido. E quanto isso é importante, né? A gente da advocacia precisa desse auxílio, porque a gente entende da legislação, não entende do corpo como vocês entendem, né? Que você estava explicando agora. Então, o quanto isso é importante, a gente unir as forças para buscar o direito do nosso cliente, né? Seja quem ele for, né? Inclusive, o que acontece? Às vezes, até escrevi um artigo no meu LinkedIn mostrando, com a minha experiência, às vezes tem tudo para o cara receber lá o auxílio acidente, o auxílio doença, mas chega na hora, ele está nervoso, está despreparado, não leva os exames, às vezes ele leva o laudo, mas o médico se interessa pelo clichê, né, para ver o exame mesmo. Então, esses detalhezinhos que só tecnicamente alguém que tem experiência técnica pode ajudar. Não, se o laudo está laudado e é aquilo, é o suficiente. Não, às vezes o nem médico, sempre, né? E outra, na questão previdenciária, o médico tem 15, 20 minutos para avaliar a pessoa.
Pensa se ele já recebeu um parecer técnico com um resumo de tudo, ou já organizado, né, numa linha do tempo, o quanto isso facilitaria o processo. Então, o assistente técnico fisioterapeuta tem como ajudar o advogado nesse sentido. Nas questões securitárias, nós temos, então, a perícia fisioterapêutica securitária ou fisioterapia forense securitária, são as questões envolvendo seguradoras e principalmente o DPVAT. Então, nós atuamos como assistente técnico e jurisconsultor nas ações do DPVAT, ou então ações que envolvam seguros. O cara tem lá isso acontece muito. A pessoa contrata um seguro de invalidez dentro da previdência privada, sofre um acidente, e aí na hora de receber o prêmio lá é 400 mil reais, a seguradora paga 10 mil. Então, olha, a tua sequelinha foi muito pequenininha. E aí você vai precisar o quê? Você vai precisar um parecer técnico dizer o tamanho da sequela, o tamanho da deficiência, né? E aí o fisioterapeuta pode quantificar, qualificar e codificar essa deficiência nas estruturas e nas funções e dar o percentual para o advogado. Ó, esse membro está prejudicado tanto por cento. Faz avaliação através da semiologia fisioterapêutica, que contempla muitas variáveis, movimento, força, dor, sensibilidade, propriocepção, equilíbrio, uma série de variáveis, vai juntar tudo isso e entregar o parecer para o advogado. Olha, aqui o mais adequado seria um percentual de tanto. Então, na área securitária, nós podemos atuar de uma maneira muito, muito importante. Fisioterapia forense criminal ou perícia fisioterapêutica criminal, nós atuamos nas sequelas oriundas de agressões, né? O cara... Já atuei eu, por exemplo, numa ação envolvendo a Lei Maria da Penha, que o marido agrediu a mulher, ficou com uma sequela no braço, quantifiquei a lesão, tamanho, crimes de relação de consumo, principalmente o dano estético, né, que hoje está muito em altas estéticas, queima paciente, coisas que prometem, né, usa aqui o Megatron que tu vai emagrecer 20 quilos e a pessoa não emagrece nada, né? Então, esse crime de relação de consumo, a gente pode quantificar isso através do conhecimento da fisioterapia dermatofuncional. É possível fazer uma avaliação. Então, a gente trabalha nesse formato também. Eu já atuei e atuo na fazenda pública, quando o juiz tem a dúvida se determinado tratamento fisioterapêutico é indicado para aquela pessoa ou não. Então, precisa um tratamento especial, um BOBAT, um tratamento de treino de marcha suspenso, ou até um andador especial que vai dar uma qualidade de vida maior para aquele paciente que o SUS não fornece. E aí a Defensoria Pública processa o Estado pedindo aquele andador e a gente faz uma avaliação dizendo, realmente, esse andador vai dar uma qualidade de vida muito maior para esse paciente. E aí a gente faz o laudo judicial nesse formato, podendo assessorar o advogado que queira entrar com essa ação, pleitear isso, né? De repente, serviços de home care também, que às vezes o paciente precisa home care, o Estado não fornece. Então, ele precisa uma equipe, né? E atestar as deficiências, o cara é sequelado de um AVE, de uma embolia ou de um acidente de trânsito, e ele precisa daquele atendimento, e o Estado não fornece. Então, processo o Estado, vai precisar alguém que ateste a deficiência daquele indivíduo. E nós temos essa expertise. E nem sempre os laudos que vêm, desculpa te cortar, mas nada a ver. Nem sempre, ou quase nunca, né? Ou quase sempre, digamos assim, os laudos que vêm dos médicos, eles são extremamente sucintos, né? E não nos facilitam na confecção da peça processual. Porque ele vem tão sucinto, ele vem às vezes só com a CID lá discriminada, e a gente não tem a expertise de vocês, e muito menos o juiz, né, para verificar o que é de fato, se tem a questão da sequela, da consequência, do acidente, enfim, de tudo isso que pode ser. Então, quem está nos assistindo, que não for do direito, é para compreender que esse tipo de prova é meio caminho andado no processo, ou mais às vezes, né, dependendo da situação. Então, quanto isso é importante e quantas ferramentas se tem com um profissional como o Douglas, né, da fisioterapia, que pega uma outra roupagem, né, que a gente fala, eu falei já com vários fisioterapeutas, mas cada um numa área, o quanto a fisioterapia é rica, né, em várias áreas. Esse ponto que você tocou é muito importante em relação ao diagnóstico da doença, o diagnóstico clínico, ele não diz muita coisa.
porque você pode ter, até fiz um artigo no LinkedIn também falando sobre isso. Você tem um paciente com hérnia de disco. Imaginem agora um paciente com hérnia de disco. Aí você imagina um segundo paciente com hérnia de disco. Agora eu abro a cortina e você vê um sentado numa cadeira de roda e o outro atlético. Se você receber um atestado de hérnia de disco com a CID lá, M50 alguma coisa, e olhar, tá, mas qual deles é o que tem? Os dois têm. Por quê? Porque o impacto na funcionalidade é diferente. Então, o diagnóstico, claro que ele é importante para firmar, para dar o start no processo. Eu acho que isso Claro. tem que ter. Mas o impacto na funcionalidade, ele precisa ir além. Precisa um pouco mais. O diagnóstico clínico, ele não diz tudo. Ele precisa ser complementado com as questões físico-funcionais. Nada impede, claro, do médico fazer isso. Lá na lei dele, não está escrito que ele não possa fazer. Só que nós, fisioterapeutas, temos mais horas de estudo no sentido de avaliar deficiências físico-funcionais. E na outra ponta, o médico tem muito mais horas de estudos para fazer o diagnóstico clínico, né? O diagnóstico médico, firmar o diagnóstico nosológico. Então, as profissões se complementam, se encontram quando o assunto é saúde, né? O indivíduo ele é muito complexo do ponto de vista de saúde. É difícil você, com uma profissão só, analisar o ser humano. Você consegue um aspecto, né? Mas, enfim, nós somos muito complexos. Específico. Exatamente. Nós temos ainda a atuação do fisioterapeuta nas questões envolvendo isenções fiscais, né? Que são as questões aí de carro PCD, questões envolvendo algumas prefeituras dão isenção para a questão de PTU, para quem prova sua deficiência, né? Pessoas que têm alguma deficiência que precisam atestar isso para entrar na cota da lei da pessoa com deficiência. Então, o fisioterapeuta pode atestar, né? Ele pode montar o laudo da pessoa com deficiência. Então, a gente tem muitas áreas de atuação nesse formato aí. E, por último, a perícia fisioterapêutica trabalhista, ou fisioterapia forense trabalhista. Essa é onde existe o maior número de fisioterapeutas atuando. Existe uma enormidade de colegas nessa área aí. Principalmente os fisioterapeutas do trabalho e os fisioterapeutas com formação em ergonomia. E aí nós vamos ter, dentro desta área, ao contrário das outras que eu falei até agora, onde todo o foco da avaliação é no indivíduo, na pessoa, nas deficiências da pessoa, a perícia fisioterapêutica trabalhista, ela tem dois momentos. Ela tem a avaliação física da pessoa, né, porque é a perícia fisioterapêutica propriamente dita, e depois nós temos a perícia ergonômica, ou aquela que envolve o ambiente laboral. Então, a perícia ergonômica é aquela que verifica as condições de trabalho, ou as condições aquelas que o indivíduo estava inserido. Como que era, então, digamos assim, o ambiente laboral? Então, essa é basicamente a diferença entre as duas perícias. Essa prova técnica pericial ergonômica, ela é negligenciada, ela é esquecida, melhor dizendo, pela grande maioria dos advogados. Eu sou capaz de afirmar que 90% dos advogados não pedem essa prova técnica quando o assunto envolve doença ocupacional. E aí você fica condicionado a um exame físico de saúde, uma perícia de saúde. Claro que comumente a perícia é chamada de perícia médica, né? Mas a perícia é uma perícia de saúde, né? Mas por convenção ela chama de perícia médica. Mas vai ficar condicionada à perícia médica, que é uma coisa que acontece da porta do consultório para dentro, e aos exames e documentos probatórios do processo. E isso não é suficiente para que se construa um elo entre a doença que o indivíduo tem e o trabalho que ele desenvolvia. Não é suficiente. Tanto é verdade que, em 1988, quando o nexo causal começou a aparecer no judiciário, o próprio Conselho de Medicina emitiu uma resolução dizendo quais eram os itens que o perito médico deveria levar em consideração quando fosse tecer o nexo causal. E são 9 itens. E dos 9 itens, pelo menos 4 têm relação com ergonomia, que é o estudo do local de trabalho, estudo da organização do trabalho, ouvir os trabalhadores
e as profissões e as ciências de outras áreas de atuação, e aí se encaixa a ergonomia. Então, para se você construir isso, para construir a relação, esse elo, você precisa muita informação. Não é uma coisa simples de ser feita. Só para trazer números da sexta vara do trabalho, que é especializada em doenças ocupacionais. O último censo, a jurismetria da vara, que é o que o Dr. Marcelo Porto diz, eu peguei esses dados dele ano passado no evento da SIC. Ele falou lá em 8.375 processos e 5.583 processos. E desses 8.375 processos e 5.583 perícias. E aí você tem perícia de tudo que é tipo. Perícia de acidente típico, perícia ergonômica, perícias médicas, e na vara especializada nós temos ainda a perícia fisioterapêutica cinesiológica funcional, que é quando o juiz ele pede, ou o advogado pede, melhor dizendo, e o juiz acata, uma perícia onde o fisioterapeuta quantifica as deficiências e a limitação da capacidade laboral do indivíduo através da CIF, que é da Classificação Internacional de Funcionalidade. Então o médico faz a avaliação dele e aponta a invalidez através da tabela do DPVAT. O fisioterapeuta faz a perícia fisioterapêutica e enquadra na CIF, e faz a perícia ergonômica, que é aquela no local de trabalho. Então, esse é o formato do processo que envolve doença ocupacional. Então, você vai ter que ter uma perícia de saúde, que envolva a avaliação física da pessoa, e a perícia ergonômica, que é aquela desenvolvida in loco, né, no local de trabalho. Quer fazer uma pergunta? Posso, porque eu falo bastante, né? Pode continuando. O pessoal tá adorando ouvir eles. Então vamos lá. Bom, como a gente estava falando, muitos advogados não pedem a perícia ergonômica. A grande maioria porque não sabe, né? Que poderia pedir essa prova técnica. E também, por outro lado, muitas vezes quem pede, o juiz indefere. Não, a perícia de saúde é suficiente, não precisa mais que isso. A avaliação física do indivíduo é o suficiente. Porém, a gente tem alguns argumentos para pedir a perícia ergonômica, que é aqueles que todo mundo usou até conseguir convencer o magistrado de que ele precisa de algo mais para fomentar a sentença dele e a decisão dele. E aí nós começamos digamos assim, pelas questões de direito, né? As questões técnicas a gente fala depois, vamos falar da questão de direito. Não vou ensinar o Padre Nosso ao Vigário, até porque não sei. Apesar de ser acadêmico do primeiro semestre de direito, estou engatinhando, mas, enfim. Primeiro é o princípio, a ampla defesa e o contraditório, né? Que a pessoa tem esse direito, é um princípio, e aí, por aí você já começa a construir o seu argumento fático para pedir a perícia ergonômica. Depois, o artigo 475 do Código de Processo Civil, ele fala que quando a perícia for complexa e que envolver mais de uma área do conhecimento, pode o juiz nomear uma segunda perícia. Então, as doenças ocupacionais, elas são complexas. Não é um estudo simples de ser feito. E nessa condução, nessa linha de raciocínio, você tem, então, o argumento para que você possa pedir, além da perícia na pessoa, a perícia ergonômica para avaliação in loco, do local de trabalho, das condições do ambiente de trabalho. Também, esses são os argumentos técnicos do direito que a gente pode argumentar com o magistrado. Um argumento que eu acho muito importante, e pela minha experiência, ele é um dos que mais sensibiliza o magistrado, é que o reclamante, ele é a parte hipossuficiente do processo. Então, o que ele tem para ingressar com a ação? Um atestado, um laudo lá de ressonância magnética, um ASO quando tem, e terminou. Né? Não tem mais nada. E aí, e dor, né? Queixas, algumas vezes fantasiosa, mas outras vezes não. Também acontece, né? Também acontece. Se vitimizar para o advogado chora junto com o cara, né?
Tão triste a história dele. Mas vamos E aí chega na hora da audiência e ele diz, mas eu não falei isso. Quem inventou foi o advogado. sim. Isso também acontece. Mas enfim. E aí, o que ele tem de melhor para ele? É o depoimento dele. De como era o trabalho. Esse é o melhor argumento. Só que assim, o depoimento dele, ele não existe. Ele é etéreo. Para ele se materializar no processo, ele precisa da perícia ergonômica. Porque daí ele vai dizer pro perito como era a tarefa real. Porque na ergonomia a gente tem a tarefa prescrita, que é aquilo que o CBO diz que o cara faz, que é aquilo que a empresa diz que o cara faz, e tu tem a tarefa real, que é aquela que o trabalhador diz o que ele fazia. E para materializar... Bom, eu já vi de inúmeros advogados amigos que dizem, olha, o que não está no processo não está no mundo. Então, se não está no processo, não está no mundo. Como é que o reclamante vai conseguir materializar no processo o depoimento dele? É através da perícia ergonômica. Então, esse argumento é um dos que mais ajuda o juiz a se convencer de que, ele vai conseguir materializar e o perito vai dizer se aquilo é real ou não. Se aquilo é verdade ou não. Ele vai ter elementos, porque ele vai comparar o que o cara está falando com aquilo que ele está vendo em loco. Então, esse argumento é muito forte. Aí, todo mundo, quando eu termino essa fala, normalmente já tem a pergunta, vem cá, tu vai falar alguma coisa fora da reclamada? Eu digo, vou, calma aí. Vou falar agora. A Kellen nos diz ali, penso que um olhar mais atencioso para a ergonomia nas empresas traria não somente benefícios aos colaboradores, como também uma boa melhora nos passivos trabalhistas. E é bem real, né? Eu vou dizer o seguinte, agora, já que a Kellen falou isso, eu vou dar me ajuda a lembrar da reclamada. Vou abrir um parênteses. A ergonomia, a NR17 é uma norma conceitual. É uma das poucas normas, ou talvez a única, depois algum ergonomista que está assistindo me corrige, que ela é mais conceitual. Ela quase não tem dados quantitativos. Ela diz assim num item lá, não deverá ser admitido um peso capaz de provocar uma lesão, não é bem a palavra, mas enfim, provocar um prejuízo à saúde do trabalhador. Mas ele não diz quanto é o peso. Então ela é uma norma conceitual. E ela é uma das poucas normas, ou a única exatamente, que o trabalhador participa da construção do documento, da análise ergonômica. Então a opinião da pessoa é fundamental. E aí as empresas ainda... Normalmente, nós aqui na nossa região é muito mais difícil, porque nós temos muita empresa familiar. Né? Então, a empresa familiar ela é muito dura nessa questão da ergonomia, porque ela enxerga a ergonomia como custo. E aí você não tem cultura ergonômica. Enquanto uma multinacional, ela já tem até orçamento para ergonomia e é mais fácil. Só que como a ergonomia ela atua na pessoa, quando você investe na pessoa, você impacta todos os setores da empresa. Então, quando você investe no conforto da pessoa, por exemplo, o cara trabalha melhor, tu vai impactar na produção. Porque tu vai ter menos presenteísmo, que é o cara que vai trabalhar só com o corpo e a cabeça está em qualquer outro lugar. E aí ele sobrecarrega o colega do lado. E aí tu tem um doente trabalhando e o do lado que vai ficar porque o outro não trabalha direito. Aí o encarregado fica sufocado, começa a pressionar, estoura. Aí você impacta na produção, você impacta na qualidade, porque a pessoa trabalha mal e aí a qualidade do produto cai. Começa a ter um monte de erro, aí tu não consegue entender o mesmo número de pessoas, o mesmo fornecedor, o mesmo material e a coisa caiu. Então, se tu investir nas pessoas, tu vai ter impacto na produção e na qualidade. Você vai ter impacto no RH, porque você vai ter menos gestão de atestado, menos estresse do gerente de RH com o manejo do turnover, daquela mudança de pessoas. Você vai ter uma descrição de cargo exatamente como a tarefa real e não o que o CBO está dizendo. E aí você vai parar de ter, dentro do que a nossa colega, esqueci o nome, falou, que do passivo trabalhista, a Kellen, do passivo trabalhista, porque você vai ter a tarefa real e não vai ter o desvio de função. Vai ter exatamente o que o cara faz. Aí você vai impactar no jurídico, porque vai ter menos trabalho para o jurídico em relação ao passivo, você vai contestar os NETEPs mais fácil, vai diminuir o FAP, vai impactar o SESMIT,
Porque aí a pessoa lá, o médico do trabalho não vai ter tanto estresse com gente se afastando, gente doente, o enfermeiro do trabalho passando sprayzinho, dando remedinho, papapá. E mais, aí você vai impactar também a direção da empresa, porque a responsabilidade social da empresa melhora. Você não pode, por exemplo, aparecer no Observatório Nacional com o KNAI que mais adoece pessoas no município. Fica chato, né? Então, assim, investir na pessoa com ergonomia, cara, é tudo de bom. É só retorno. Só que o payback, a pessoa é difícil enxergar o payback, não, o ROI, que é o retorno de investimento, é um pouquinho mais difícil de enxergar. Mas só no passivo trabalhista, nossa. Melhora muito, né? Melhora muito. Às vezes a empresa acha cara uma análise ergonômica de 25 mil, 30 mil reais, mas uma lesão de ombro passa de 100 mil, fácil, se provar. Uma condenação trabalhista, né? Bom, só para dar o start na ação ele vai gastar mais de 10 mil. Então, realmente, enfim. Agora fechou. Só antes de tu voltar, só quero lembrar o pessoal que tem o sorteio do curso, né, do Douglas, da NR17, para quem comentar a live. Então não adianta só ficar assistindo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Curso NR17 versus Dando Material. Curso para advogados, construir com muito carinho, para trazer o conhecimento da NR17 para facilitar o entendimento e como construir peças melhores, quesitações melhores, impugnar o perito, né? Porque às vezes tem perito que pisa também na bola, importante, né? Com certeza, pisa na bola, né? Não somos onipresentes e onipotentes, precisamos ser impugnados também. Como que a perícia ergonômica impacta positivamente a empresa, a reclamada? Se a reclamada tiver uma gestão ergonômica eficaz, ela vai estar toda documentalmente protegida. E quando vem aquelas informações na peça inicial um pouco fantasiosas, imagine uma peça inicial que diz assim: o reclamante desenvolveu hérnia de disco, pois o trabalho era repetitivo e ele tinha que carregar peças de trator várias vezes ao dia, blá blá blá, vem aquela história triste. Beleza. Aí você pensa, caramba, peça de trator, aí tu pensa um trator, o trator é grande, pô, coitado, né? Carregar peça de trator é horrível. Aí vai lá fazer uma perícia ergonômica, os documentos da empresa, a própria análise ergonômica, já na contestação dizia que não era bem aquilo, né? Que as peças não eram desse tipo aí. Aí o perito vai em loco olhar aquilo e ele vê que a peça de trator era uma peça de dentro da caixa de marcha que pesava 500 gramas. E que o cara pegava de cima da bancada, botava num gabarito, pintava. Essa história é verdadeira. Fui lá e eu já vou pré-julgando, né? Pô, coitado do cara, né? Aí chegou lá, uma pecinha pequenininha, o cara botava no gabarito, pintava e terminava. Então, assim, para a empresa que está bem, que está dentro da legislação, cara, não tem problema nenhum, a empresa é boa, vai rechaçar. E outra, cria uma cultura. Tipo, ó, não adianta tu processar essa empresa. Os caras estão muito organizados. Tem vários mecanismos reguladores. Só que o que é a vida real hoje? Cara, a maioria das empresas não está preparada para receber a perícia ergonômica, né? Chega na hora, não tem nada, a empresa bate no perito, né, reclamando do laudo, daí eu sou obrigado a dizer para a empresa, cara, olha só, claro que tu tá surpreso com o que eu encontrei, é óbvio, porque tu não tem nem noção do que tu tem lá dentro, né? A surpresa é óbvia. Então, assim, realmente a perícia ergonômica, eu vejo ela hoje como uma condicionante, talvez uma condicionante principal para fazer o nexo. Ela é determinante, cara. Se tiver ali um fator de risco, ou mais de um, que aponte para um elevado risco ergonômico, a chance de condenação da empresa vai subindo. Porque o próprio médico vai se convencer, ele vai olhar, cara, o risco é enorme, não tem análise, não tem um plano de ação para resolver, não tem pausa, não tem o treinamento, pô, fundamental o treinamento, né? Não tem treinamento, não tem uma área pulmão para o cara quando está um pouco mais cansado poder separar as peças, não, o cara tem que dar um pau, hora extra como quer, sabe? Não tem mecanismo regulador, a chance fica complicada, as pessoas adoecem, não tem como. Né? Então, para a empresa,
ela é muito boa, essa perícia, desde que ela esteja preparada para recebê-la. Então, o outro motivo, quinto motivo para se pedir a perícia ergonômica é que as doenças ocupacionais, elas têm relação direta com fatores de risco ergonômico de tarefas e atividades, tem relação direta. Então, e não é, digamos assim, papo do Douglas. Existe literatura científica dizendo que se tu expor alguém a postura inadequada com movimentos repetitivos de ombro, no ombro, por exemplo, vai fazer lesão, vai fazer síndrome do impacto. Se você promover para alguém compressão mecânica da palma da mão, que é segurar uma ferramenta, com desvios de punho e vibração da ferramenta, a pessoa aumenta a chance de ter síndrome do túnel do carpo. E existe literatura dizendo que se o indivíduo for exposto à flexão de tronco acima de 60 graus, sem peso, mas de forma estática, ele já pode desenvolver hérnia de disco. Nossa. Então você tem literatura para isso. E aí, se você vai lá na perícia ergonômica, verifica esses fatores, o médico vai olhar e diz, caramba. Não o médico, mas aqui no Rio Grande do Sul, né? Que como a gente havia conversado, o Rio Grande do Sul é o único, não o único, mas um dos poucos estados onde o fisioterapeuta não constrói o nexo causal. Ele não faz avaliação física e constrói o nexo. Diferente do Nordeste, onde lá o fisioterapeuta faz tudo. Ele avalia, faz a perícia de saúde, quantifica, qualifica, testa o nexo causal. É tranquilo. Existe uma divergência. O Tribunal Superior do Trabalho, a jurisprudência maciça de que o laudo fisioterapêutico de nexo é plausível e adequado. Maciça. Essa diferença é de entendimento do tribunal aqui do Rio Grande do Sul ou em razão dos conselhos? Não, é cultural. É cultural. O juiz tem... Por exemplo, assim, é que nem... por exemplo, na vara de Bento, se o juiz pode pedir as duas perícias, por que vai pedir uma só? Né? É cultural, na verdade, né? Porque no Nordeste há uma contenção de gastos. E aí eles preferem que um profissional faça tudo. Então, o nosso tribunal é muito tranquilo. Eu já acompanhei perícias na vara especializada com 5 processos com 5 perícias. Uma bibliotecária processou uma empresa X lá, dizendo que ela tinha desenvolvido um ácaro no olho, em virtude de um livro antigo, que ela tinha que cuidar lá, uma sessão antiga, desenvolveu uma faringite, em virtude desse mesmo ácaro, desenvolveu um problema de ombro, e alguns problemas ortopédicos, e aí o juiz pediu uma perícia ergonômica, uma perícia ortopédica, uma perícia com oftalmo, uma perícia com otorrino e uma auditiva. Que não era do mesmo otorrino da vara que faz a auditiva, e sim um otorrino para ver a parte da faringe. Então, e o tribunal, tranquilo, claro, você fica caríssimo, né? Mas, enfim. Então, o que acontece com as empresas também em relação à NR17? Elas têm uma interpretação um pouco equivocada da necessidade de cumprimento ou não desta norma. Por quê? Porque no primeiro item dela, o item 17.1, diz o seguinte: para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho. E aí essa palavra cabe faz com que até o jurídico da empresa diga para o seu cliente, olha, cabe não é obrigatório, então tu não precisa fazer. E culturalmente não se faz análise ergonômica. Não que precise de toda a empresa, mas pelo menos fazer um levantamento preliminar e ver o que está acontecendo, isso é necessário. Mas tem algum risco em algum local também, né? Que daí tu faz, de repente, não quero gastar para toda a empresa, mas naquela função, naquele local precisa, então vamos focar ali. Isso, exatamente. Então a empresa, de repente, assim, pelos atestados, né, cara? Pega ali, tem um setor que só dá atestado naquele setor. Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. Então, assim, eles levam isso no CAB. Mas aí a gente volta um pouquinho e vamos para de novo, né? Não vou ensinar o Padre Nosso ao Vigário, mas vamos subir uma norma, né? Vamos subir na hierarquia das leis, vamos olhar a CLT. Diz o seguinte, que é dever da empresa cumprir e fazer cumprir as normas de saúde e segurança. Então, se a CLT diz isso, a norma 17 é uma norma. Mas eu acho que não é obrigatória mesmo assim. Mas a gente desce vem na NR1. NR1 diz assim,
As NRs são de observância obrigatória e deve a empresa cumprir e fazer cumprir. Então, gente, assim, ó, pode até falar, mas na prática, cara, o juiz pega, ele vai, eu tenho várias sentenças ali que ele diz, olha, a negligência da empresa ficou provada na medida que ela não tem estudo ergonômico. Não é que tenha que ter de toda a empresa, mas não se apresenta nada, não tem nada. E aí a norma 17 fica por aí. E aí, esse é um dos pontos, Douglas, que as pessoas falam muito que a Justiça do Trabalho condena muito, mas esse é um dos pontos que a gente comprova de que a norma existe e ela não é cumprida, não é respeitada. E aí não tem como não haver uma condenação, né, num caso desses, porque tu não está cumprindo aquilo que determina. E aí as pessoas dizem, mas é muito caro. A gente entende que tem um custo, mas tu tem o risco também, né, de sofrer uma punição, digamos assim, uma condenação de uma coisa que tu podia ter prevenido. Mas e o que acontece também? A empresa, ela tem que olhar para a ergonomia como investimento. Ela já tem que olhar assim, e investir certo. O que acontece muitas vezes? A empresa também, ou por olhar para preço, aí o que ela faz? Ela contrata um profissional com baixa formação acadêmica, o cara vai lá e faz um checklist e diz que aquilo é análise ergonômica. Aí, quando o perito vai e pega a análise e olha e diz que não é aquilo, nossa, o perito é malo, é chato. Cara, não é isso. Existe uma norma, existe um manual de aplicação desta norma. Só que aí tu pega a análise e não tem o mínimo do manual. Eu não posso dizer pro juiz que tá bom. Eu não tem como, não posso fazer isso. Só, olha, às vezes já... Cara, aí fica a critério da empresa. A empresa tem que pegar o profissional que entregou esse documento de gaveta e cobrar. Só, olha, tomei uma lascada aqui por causa desse teu documento. Eu achei que tava bom e não tá. Tá aqui, ó. Né? Então, assim, não é barato. Não é barato por quê? Não é porque a ergonomia digamos assim, é ouro. Não é o número de horas para se construir o documento. Enquanto um PPRA, que vai morrer também, ano que vem não vai mais ter. E as empresas têm que se preparar, porque em março entra a NR1 nova com GRO, que vai pegar muita gente calça na mão. Acabou o documento de gaveta, vai ter que ter gestão dos riscos. E aí eu quero ver. E é março, né? Tá aí já. Tá aí, tá aí. Né? Então é importante que as empresas se preparem, porque o GRO vai vir lascado. Vai ser mais fácil no sentido de que nem tudo vai precisar passar pela ergonomia, mas tu vai ter que fazer análise preliminar para dizer o que não precisa. Tu vai fazer análise preliminar, bom, aqui não precisa, aqui não precisa, aqui não precisa, aqui não precisa, mas aqui precisa. Vai ter o lugar que precisa, mas vai ter o lugar que não vai precisar também. Então, quando a gente pega esses documentos de gaveta, infelizmente, tem que dizer que, olha, não tá bom. Não dá para dizer que tá bom. Então, eu ia dizendo, a diferença de valor. O que acontece? O PPRA antigo, o engenheiro que vai fazer, o médico, enfim, o profissional técnico de segurança, ele entra na empresa, muda e sai calado. Com os equipamentos na mão, faz as medições, vai embora. O número de horas para fazer isso é infinitamente menor de que você entrevistar pessoas, fazer avaliação física de pessoas. Porque estudar a população, como a norma de ergonomia fala em características psicofisiológicas dos trabalhadores, não tem como eu saber das características psicofisiológicas se eu não souber a altura das pessoas, o peso delas, a antropometria, a envergadura, se elas estão fracas, elas estão fortes, se elas estão encurtadas ou não estão. Como é que tá? Sim, é um estudo detalhado, né? É diferente, né? Claro que isso vai custar mais caro, porque é muito mais horas. São mais horas de trabalho. A hora do profissional relativamente é a mesma. É mais ou menos equiparado, só que para fazer análise ergonômica precisa muito mais horas. Muito, muito mais. Uhum. Não tem como fazer pouquinhas horas. Então, realmente é por aí. Quando que a perícia ergonômica é uma boa prova para o reclamante? Quando ele consegue descrever muito bem o trabalho dele, e aí eu sempre oriento os advogados. Eu fiz muito tempo assistência técnica e comecei fazendo assistência para reclamante, depois eu virei perito do juiz. E quando eu virei perito do juiz, o juiz me deu uma condicionante, que eu não poderia mais fazer assistência.
em Caxias. Então, não faço. Mas quando eu fazia, eu dizia assim, olha, o reclamante ele tem que descrever muito bem um dia de trabalho dele. Ele tem que ser rico em detalhes. Se ele for para a perícia ergonômica no depoimento dele começar assim, eu não lembro. Mas aí o perito começa, mas quantas peças o senhor pegava? Não lembro. Qual o peso? Não sei. Cara, acabou. Natimorta esse processo, não tem o que fazer. Então assim, não lembro. Aí o advogado diz, cara, olha só, tu não lembra, então tu vai fazer o seguinte, tu vai chamar teu compadre para tomar um chimarrão, tu vai chamar o cara que trabalhava contigo, vocês vão relembrar as boas épocas, e você vai ter que lembrar um dia de trabalho, rico em detalhes. Porque a pior coisa que pode acontecer é ele ir para a perícia dizendo assim, o perito pergunta, tu tinha meta? Pá, a meta era horrível. Qual que era a meta? Não lembro da meta. Não lembro. Aí já não era horrível, né? A gente já começa a duvidar se de fato isso é verdade, né? Porque se tu não lembra que era uma meta horrível... Eu não consigo lembrar, mas cara, tu trabalhou 10 anos na empresa. Pô, o cara te entregava todo dia um papel com a meta. Como é que tu não lembra? Então, assim, o reclamante que tem dificuldade para falar, que ele vai ter que ensaiar, escrever num papel. Tem que ter, não tem como. É onde ele vai salvar o processo. Por isso que, às vezes, o advogado ele não gosta de trabalhar com o reclamante. Porque é difícil a construção da peça. É difícil, porque... E do conjunto probatório. É muito complicado. Né? Então, às vezes, o advogado nem explora muito essa área, porque ele diz, caramba, Aí ele só vai no acidente típico clássico, né? O cara perdeu o dedo, quebrou a perna. Aí é fácil, né? Já tem o nexo causal. Sim, aí não tem muito o que provar, né? Só vai discutir o quanto vai pagar. Agora, na doença ocupacional, precisa um pouco mais, né? Quando os documentos nosológicos dele apontam doenças ocupacionais, então isso também é uma vantagem para ele. Então, o que é ruim assim de fazer? Ações de membro inferior, por exemplo. Por quê? Porque o membro inferior é robusto, tem musculatura robusta, tem ossatura robusta, tem complexos articulares com ligamentos e tendões fortes. Então, o adoecimento do membro inferior ele precisa ser muito particular. Né? Aí você tem muito mais trauma no membro inferior. Aí o cara entra com uma doença ocupacional, pede uma ação de doença ocupacional por ligamento cruzado rompido. Cara, natimorta, porque o ligamento cruzado é traumático. Então ele teve que ter um trauma. Não tem trauma, não tem CAT, não tem prova disso, acabou, a ação morreu. Uma tendinite no Aquiles. Tá, o cara era o quê? Carteiro? Beleza. Não, o cara era, sei lá, um trabalhador, um bancário. Não vai dar certo essa ação. Tem como. Não tem fator biomecânico envolvido. É mais difícil. E outra... Embora as pessoas achem que, mas eu só me deu porque eu trabalhei lá 10 anos, por exemplo. Isso. Mas aí tem a questão toda da idade, né, das outras coisas que faz. Então, isso é importante que as pessoas também saibam que não é só entrar com a ação, né? A gente precisa ter a comprovação e o nexo, né, de uma coisa e outra, da doença e do trabalho. Né, o que fazia lá, se sobrecarregava, né, as condições corporais, digamos assim, né? Senão, não é culpa do teu trabalho. Exato. Tão somente, né? Hoje, na jurisconsultoria que eu presto, por exemplo, eu, com alguns elementos, já consigo dar uma noção para o advogado. Né? Eu vou dar um exemplo de uma ação que eu fiz a perícia, inacreditável, mas aconteceu perícia nesse processo. Até o juiz podia ter invocado aquele artigo que fala da prova técnica simplificada, que é inquirir o perito com uma perguntinha para resolver o problema. O que o advogado fez? Ele pegou um raio-x de ombro e lá dizia assim, estruturas ósseas preservadas, um monte de coisa que eu não lembro agora, e dizia assim, e acrômio tipo 2. Aí ele ingressou com a ação dizendo que o trabalho era ruim, que era repetitivo, e nananã. Tanto é que o indivíduo desenvolveu acrômio, e do tipo 2. Cara, essa informação, o que acontece? O acrômio é uma estrutura anatômica. Então, assim, todo mundo tem. E o tipo C2 é porque ele tem a classificação. Então, é a mesma coisa que tu tivesse feito a ação e ter dito o seguinte, olha, o cara trabalhou lá e ele tem 5 dedos, nasceu um 5º dedo nele. Não é, porque o cara já... acrômio é dele, nasceu com aquilo. Então, se o advogado tivesse pegado, por exemplo, e mandado um e-mail
pro fisioterapeuta, jurisconsultor, disse, olha, recebi o paciente aqui e ele tem esse exame. Aí ele disse, mas o que ele tem? Tem uma dor no ombro. Ele disse, olha, cara, com esse raio-x não tem nada, vamos fazer uma ressonância? Vamos fazer uma ecografia? Ele volta no médico, vamos firmar o diagnóstico? Porque a clínica é soberana. Se o médico fizer os testes lá e disser que ele tem uma bursite, beleza, a gente parte da bursite ali, né? Então, é fundamental ter esse estudo, né? Porque senão, ou então uma ação, aí, pô, fez o processo, fez perícia ergonômica, até era ruim o trabalho, mas o nexo não deu porque o cara não tá doente. Não é o acrome tipo 2 é uma estrutura anatômica, então ele não tem problema nenhum. E outro caso que eu acompanhei, que eu fiz perícia, foi a paciente ingressou com ação porque desenvolveu joanete, que é aquele dedo torto, né? Uhum. E era uma trabalhadora de frigorífico. Daí, quando eu li o processo, eu honestamente, eu não faço pré-julgamentos. Eu olho o processo. Esse do acrome eu fiz, né? Porque... Sim, esse não tinha como. Não tinha como. Mas aí a pessoa tem um joanete. Pô, de repente ela tem que acionar um pedal e que o pé fica torto lá nesse pedal, porque o pedal é velho, trabalhou muito tempo no frigorífico, tinha lá 10 anos. Né? Pode acontecer. Vamos ver qual é, né? Cheguei lá, entrevista reclamante. Tá, mas e qual que era a parte difícil do seu trabalho? O que ele prejudicou? Porque essa pergunta eu faço sempre. Sabe, por que a senhora adoeceu, no seu entendimento? Aí ela disse pra mim, porque eu ficava em pé. Tá, mas, pô, ficar em pé... Não, tá, tudo bem, anotei, né? E o que mais? Por causa da bota. Também. Mas assim, a bota é um EPI, né? Os engenheiros ali se debruçaram anos ali estudando o formato da bota. Então, cara, não tem fator de risco ergonômico para fazer joanete em pé usando bota. Não dá, não tem como. Então, também é uma ação natimorta que só dá gasto para o judiciário e não chega a lugar nenhum. A pessoa acha que tem esse direito. E claro, esse tipo de ação diminuiu muito com a reforma, né? Uhum. A reforma foi bom nesse sentido, porque diminuiu, né, o número de ações nesse formato aí. Então, pro reclamante é boa a perícia ergonômica também quando ele consegue mostrar a doença que ele tem de verdade, né? Uma lesão de ombro, cotovelo, punho, coluna. Quando ele tem assistente técnico, se ele tiver, é bom para ele. Facilita. O que é bem difícil, né? Porque a imensa maioria já foi demitido, já não, né, não tem essa disponibilidade financeira de contratar, né? Por isso que muitas vezes acontece esse tipo de coisa, né? De tu ter um exame só e tu levar para o judiciário para fazer a perícia, porque tu não tem outra forma, né? Essa é uma grande dificuldade do reclamante. Hoje, os peritos, eu, por exemplo, sempre trabalhei com contrato de risco, com percentual sobre o valor final, mas só nas causas que eu achava que tem potencial, que eu construí, porque normalmente, eu sempre dou esse exemplo em aula, até para dizer assim, que o processo, quando tu tem um assistente, você não é uma pessoa que embarca no navio que não sabe para onde ele está indo, né? Tem um norte... Né? Mas se você tem um assistente, você escolhe o navio, o cara vai ser o comandante, ele vai dizer onde tu vai chegar. Vai construir o processo. Claro que tem que ser verdade aquilo que o cara está dizendo, né, reclamante. Claro. Muitas vezes na entrevista que eu fazia com o reclamante, eu dizia para ele, olha, senhor, eu preciso que o senhor me fala exatamente a verdade, sem se vitimizar. Por quê? Porque se eu chegar na empresa lá com o senhor e eu não ver o que o senhor me disse, eu vou embora. E deixo o senhor lá. Então, trate de me falar a verdade. Porque eu estou acreditando que a sua lesão é do trabalho, porque eu conheço o cargo que o senhor faz e sei que o trabalho é difícil. Mas eu preciso da verdade. E uma vez eu fui embora. O cara contou uma história, não era bem assim. Cheguei lá, não consegui ver nada do que o cara estava falando. O cara mudou o depoimento que deu para mim. Eu disse assim, eu falei para o assistente, falei para o perito, doutor, eu não vou mais participar, muito obrigado. Eu não tenho o que acrescentar aqui. Não vejo o trabalho com problemática nenhuma, então fui embora. Então, essa construção é muito importante. Quando que é uma boa prova para reclamada? Quando ela já tem a gestão e ergonomia, ela está tranquila. Ela já sabe se tem ou não. Porque
Quando vem a reclamatória, a empresa às vezes é pega de surpresa e reclama. Porra, mas o cara me sacaneou e tal, me botou na justiça. Mas se tu tem a gestão, o cara diz, pode vir. Tá aqui. Tranquilo. Ninguém nunca adoeceu aqui. Tá aqui as análises, tá aqui a avaliação física das pessoas. Eu não tenho. Olha aqui a minha hierarquia de atestado, olha o meu NETEP, eu não tenho. Então, tu prova. Isso tudo é uma gestão que a imensa maioria das empresas não tem. Então, essas informações todas fariam com que não tivesse uma condenação, só se fosse realmente uma coisa, um acidente típico, né? Mas a questão da doença ocupacional, ela seria muito ínfima a condenação, né? Se fosse acontecer com esse tipo de gestão. Como a gente não tem, as condenações são muito altas. Isso. É o que eu vejo. Bom, teve uma história muito engraçada que até um colega contou, um congresso desse que a gente vai, que tinha uma empresa que tinha tipo 20 máquinas que faziam a mesma coisa. Ele disse que nunca tinha visto criar jurisprudência numa máquina. Qual máquina? É a máquina 5. Tá, não precisa ser ergonômico. Mudaram alguma coisa lá? Não mudou. Pá! Cara, tu tem noção que criar jurisprudência numa máquina? Tipo, a pessoa trabalhava... porque eram iguais as máquinas, né? 20 máquinas. Então, saía um lá, adoecia, porque, na verdade, era uma máquina que injetava coisa e tinha que rebarbar. E a rebarbação da peça causava muita lesão de punho. Então, o juiz perguntava, é da empresa tal. Sim. Qual é a máquina? Tal. Fizeram alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não. Então, a perícia econômica não precisa. Nossa. E aí, quando a empresa, então, tem essa gestão dos atestados, do mapeamento do risco biomecânico, do mapeamento organizacional, dos indicadores de adoecimento, dos indicadores do ambulatório, e aí você faz um documento e entrega. Porque, olha só, por exemplo, tá? Olha como inverte, porque o perito, ele tem aquela coisa de ser o de confiança do juízo, né? Ele é a pessoa que o juiz acredita. A gente sabe que o juiz ele vai olhar os laudos, os pareceres dos assistentes, mas aquele que firma a convicção dele é o do perito. Aí o perito chega lá e o assistente da empresa, ou o ergonomista, me entrega um relatório com os indicadores, né? Dizendo, este é a nossa gestão. O ergonomista está lá há 2, 3 anos fazendo essa gestão, ele está lá todo dia. Olha a situação que eu vou me encontrar num ato transversal. Eu vou ficar lá 1h30, 2, e eu vou ter que contradizer um documento que o cara firmou a gestão há muito tempo. Fica difícil para mim. Eu tenho que olhar e eu vou ter que gerar a prova contra aquele documento. Eu tenho que filmar alguma coisa ruim. Eu tenho que realmente mostrar que aquilo era fantasioso, que aquilo não existe, né? Agora sei lá, será que uma empresa vai contratar alguém, pagar 3 anos para o cara ficar fazendo um documento fake? Uma hora estoura, né? Mas então... uma hora aparece. Então fica, pro perito fica mais complicado ainda, porque ele vai ter que ir contra um documento que o assistente, o ergonomista apresentou. Então, assim, cara, hoje a ergonomia é fundamental. E as empresas têm que se dar conta de que isso faz diferença. Não é só pelo passivo, tá? O passivo é o que motiva mais, mas é pelo retorno. Hoje nós temos, por exemplo, as empresas falam muito no Lean Manufacturing, que é o sistema Toyota de produção que elimina desperdícios. E muitos desperdícios passam pelas pessoas. Por exemplo, menos movimentos na hora de fazer uma montagem, menos transporte, que é a caminhada da empresa, menos retrabalho, menos produção exagerada, que é quando tu tem que retrabalho, tu produz mais. Então, para tu combater 5 desperdícios, tu tem que investir nas pessoas, senão dos 8 desperdícios tu não consegue combater pelo menos metade sem investir nas pessoas. Então, às vezes a empresa também, que agora eu contratei um cara do sistema Lean. Pô, pagou caríssimo pro cara, mas não tem ergonomia. Aí o cara não consegue implementar aquilo porque as pessoas estão soltas ali nesse contexto. Então, essa é a vantagem da empresa de ter a perícia ergonômica para ela, porque ela vai sair muito bem, obrigado. Né?
Eu não sei quanto Quando a tempo gente nós fala... temos, Bruna, eu tô viajando. Nós já estamos falando há 1 hora, mas isso é normal, né? A gente Tá, tem muito conteúdo. tá. Mas a gente estava falando na outra live, eu e a doutora Karine Benedetti, da questão dos frigoríficos, né? E o quanto agora nós vamos ter problemas futuros, né? Com relação à ergonomia, porque tem muita gente fora, afastada, ou por ser grupo de risco, ou pela doença mesmo, enfim. E aí o trabalho está sendo o mesmo com menos pessoas. Queria que tu desse uma opinião tua ou alguma situação sobre isso, né, da questão dos frigoríficos. Eu observo assim, como eu faço perícia desde 2011, eu observo uma crescente melhora nos frigoríficos, né, com as questões ergonômicas. Mas ainda a gente tem muito problema, né? Ainda as pessoas adoecem porque acabam que é um ambiente complicado assim de trabalho. Mas muito se melhorou e tem muita coisa que também eu vejo o lado do empresário também no sentido de que a solução para muita coisa é mecanizar, né? E aí o mecanizar gera demissões e eu acredito que com a Covid, com essa situação toda, vai acontecer muita mecanização, né? Os caras estavam esperando um momento para fazer isso, não sabiam o momento certo, aí os caras não tinham, agora já era, vamos... Agora já estamos assim, vamos aproveitar, né? Eu acho que vai ser por aí. Eu honestamente, nunca fiz consultoria em frigorífico, seu consultor. Eu já fiz inúmeras perícias, né? Com a Karine, enfim, participei também. Mas como no dia a dia do frigorífico ali, realmente a pessoa que eu conheço que tem toda a expertise para falar e para se posicionar é a Karine, cara. Sensacional, né? A pessoa que... Bom, frigorífico e hospital... É com ela. É com ela. Eu vou te falar, assim, até no meu podcast lá, eu disse que eu não conheço Douglas, não conheço um fisioterapeuta ou um ergonomista que tenha mais conhecimento no Brasil de frigorífico que a Karine. Se alguém souber, pode escrever aí. Vou entrevistar essa pessoa no podcast também, mas que nem a Karine, sensacional, né? Muito conhecimento, mas muito. E depois, assim, ela é sensacional. Ela desbravou o mercado de facão, né? Porque não tinha, e tem muitas soluções que ela teve que ela criar, porque o mundo é um mundinho, né, cara? O frigorífico é um mundinho diferente. Não é que nem você ir... Como tem alguns setores têm outras particularidades, a indústria moveleira, a indústria da transformação tem as suas particularidades, né? E o frigorífico também tem a sua particularidade. Aproveitando o gancho do podcast ali, eu queria dizer para quem está nos vendo, né, que a gente tem um pioneiro nos podcasts de perícia, né, que é o podcast Peritoteca. Acertei? Peritoteca. Eu fiz uma colinha aqui também, né, para não errar. Para minha surpresa até, a Peritoteca é o primeiro podcast de perícia. O nosso foco é perícia fisioterapêutica, né? Mas ele é o primeiro podcast de perícia do Brasil. Porque eu fui procurar no Spotify, no Deezer, no iTunes, para ver se, né, perícia e tal. Quando tu bota a perícia, puxa a Peritoteca. Então nós somos... eu faço esse trabalho junto com o meu colega, o Thiago Marques, que é um fisioterapeuta do trabalho da região de Carazinho, Passo Fundo. Fenomenal, fantástico. Eu chamo ele o Dr. Planilhas. Eu não conheço um cara que sabe mais de planilha. Tudo ele transforma em dashboard. Quando eu quero fazer um texto de alguma coisa, cara, só um pouquinho. Transforma num gráfico. Tá aí, ó. Viu? Acabou, né? Caramba, o cara é muito bom, né, meu? E aí, eu e ele, então, produzimos esse podcast. Já estamos na segunda temporada. A primeira temporada, ela foi menos científica e mais de divulgação da carreira do perito. Como é que se constrói a carreira do perito? São 12 episódios onde a gente constrói a carreira do perito fisioterapeuta. Porque eu recebo diariamente o WhatsApp me pedindo: amei, como é que eu começo? E eu sempre gravando áudio, tu tem que fazer isso. Daí eu pensei, cara, quer saber? Vou deixar no podcast. Daí eu digo, vai lá no... Ouve quando tu puder. Pô, mas são 12 episódios. Cara, é 12 porque é muita coisa. Só para começar, né? Só para começar. Porque a perícia fisioterapêutica, ela é complexa. Por mais que... isso é uma discussão que a gente tem, que às vezes o fisioterapeuta acha que é uma área que ele vai fazer como um ganho extra. Vou fazer um extra de perícia. Vai dar problema.
Porque o que acontece? A perícia ela é muito técnica. Tu precisa ter conhecimento de legislação. Eu tenho, para os meus alunos, eu digo o seguinte: se você se aventurar na perícia como perito do juízo, sem conhecimento, sem uma boa formação acadêmica, tu vai morrer no ninho. A hora que tu piar, o advogado vai pisar em cima. Morre no ninho, pior, acabou. Porque você não conhece nada. Quer ver? Aconteceu. O cara me ligou. Fui destituído. Como assim? Fui destituído. Tu vê, fiz uma perícia lá e fui destituído. Mas por quê? Alegaram porque o meu marido trabalha na empresa. Óbvio. Fez uma perícia no setor que o marido trabalha. Caramba, não pode, meu. Suspeição na hora, impedimento. Mas eu nem sabia que podia acontecer isso. Claro. Foi lá, comprou um curso de 2 horas, assistiu, sei lá como é que fez e deu, e achou que é perícia. Não é, cara. Complexo. No podcast eu digo um jargão: perícia não é bico. Não é bico. E a perícia ergonômica nem se fala. Cara, é muito complexo. Você, aqui, pensa, a perícia foi tratada muito a sério no novo CPC. Porque antigamente eu ficava indignado antes do CPC, aqueles peritos, quando eu era assistente, eu me indignava que o cara respondia os quesitos e entregava para o juiz, ele não fazia laudo. Aí o cara pegava, botava uma foto do cara parado, estático, do lado de um implemento rodoviário, ou do lado de um ônibus, ou do lado de um carro, e dizia assim: o cara fabrica isso. Botava aquela foto, respondia os quesitos e entregava para o juiz. O que o juiz vai fazer com isso? O cara tem 1,80 m e o carro tem 1,60 m. Cara, e aí o CPC, quando ele foi reformulado, o artigo 473 ele foi fantástico, quando ele disse que o laudo pericial tem que conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pela área do conhecimento da qual se originou, e resposta conclusiva a todos os quesitos. Cara, isso foi muito importante. Porque agora, às vezes, eu ainda observo, porque como eu faço jurisconsultoria, eu atuo na região de Porto Alegre como jurisconsultor. Os caras me mandam o laudo para impugnar. Laudo médico para impugnar, laudo ergonômico, laudo de fisioterapeuta, enfim, não importa, manda para mim. Aí eu olho lá, o objeto da perícia não tem nada a ver com a conclusão do cara. Ele diz assim: olha, o objeto da perícia é avaliar iluminação. Tá. Beleza, aí na conclusão ele diz: tem risco para ombro. Oi? Como assim? Como assim? Né? Então, assim, aí a gente faz impugnações pautadas na legislação, né? Quesitos, o cara responde, tem 40 quesitos, o cara responde 35 prejudicada. Você está prejudicado, não conseguiu fazer a perícia, né, meu? Então, pede para sair. E quanto dá raiva de pegar um laudo desses? E aí, o outro dia, tu fez uma publicação também da questão simples, né? De copiar a pergunta e responder o quesito, que é tão simples, mas é uma empatia tão grande com a gente que está trabalhando no processo, que é uma coisa fantástica, né? Os advogados que estão nos assistindo, com certeza vão concordar, porque a gente vai lá, pega um laudo, já é uma coisa diferente para a gente impugnar, né? Nós da advocacia, e ainda vai lá, já respondido no corpo do laudo, e aí tu vai buscar e não acha. Normalmente não acha ou não tem, e aí tu não tem nem muito como impugnar, porque a gente não tem a técnica precisa como vocês, e aí a gente não consegue impugnar aquilo e só diz: não está respondido. Aí volta para o perito e o perito diz: já respondi, tá, e aí? Fica essa conversa de maluco, né? Sabe que no começo, lá quando eu fazia assistência, muita doutrinação do perito foi feita com sustentação oral no tribunal, né? O advogado ia lá e dizia: olha, esse problema do desembargador, ela realmente manda voltar isso aí, sem condições. Muito ruim. Aí, claro, porque o juiz ele é um pouco diferente, é de confiança dele, fica chato ficar, né, dizendo que o perito é ruim, ou toda hora macetando o perito dele, então... Mas tem que doutrinar. Cara, esses tempos eu peguei um laudo que veio da 30ª, que é a vara especializada, que a avaliação de saúde do indivíduo era uma perícia médica. A
a avaliação, o laudo tinha 2 páginas, a primeira só com coisas do processo e a segunda tinha um parágrafo assim, com o exame físico era 6 linhas e a conclusão era assim, bom, como o cara fez o exame da carteira de habilitação semana passada e ele teve apto nesse exame, ele pode trabalhar. Ah, não é Alô? possível. Aí, cara, eu falei pro advogado, cara, escreve quando tu peticionar lá, tu escreve o seguinte, ó, que se fosse pra aceitar um laudo desse, não precisava ter movimentado toda a máquina pública e fazer um processo caro desse, se o juiz vai levar em consideração o exame da CNH, que é feito em 5 minutos. E que não olha a valência física nenhuma. E que não tem nada a ver, né? Nada a ver. Ah, horrível. Mas, cara, o argumento técnico pro advogado fica complicado. O cara tem que ir pro Google lá, vai perder quantas horas procurando, de repente buscando um laudo para tentar, sabe? Meu, é complicado, cara. Você vai perder. Eu fiz um organograma que eu imagino que um advogado precise para fazer uma montagem no processo de doença ocupacional e consiga fazer todo o processo impugnando e batendo tudo em torno de mais de 12 horas de trabalho para fazer tudo. E se ele usar o perito assistente, primeiro que ele não ia passar todo esse trabalho para chegar no fim e perder o processo, porque no WhatsApp ele ia descobrir que não era preciso, que não dava para fazer aquele processo. E mesmo que ele conte com o assistente, o bom assistente, né? Porque também a gente sabe que tem uns assistentes que não ajudam muito. Mas assim, um bom assistente que te entregue, por exemplo, a peça técnica pronta. Aí você vai pegar aquilo e botar na peça inicial. Vai pegar a parte do direito, a parte técnica. Que é a maneira que eu trabalho e os meus alunos trabalham, que é entregar pronto. Porque se é para assistir mesmo. Né? Sim. Aí o advogado manda para mim, ó, o laudo saiu. Vem o laudo. Aí a gente faz a impugnação, faz os quesitos complementares, devolve para o advogado. Aí ele vai pegar a impugnação e vai juntar na peça dele. Porque às vezes também o direito é o direito, né? Que já aconteceu de repente o advogado juntar o parecer do assistente ou a impugnação do assistente com quesitos e o juiz dizer não é dever da parte, não é dever do assistente fazer impugnação em quesitos, é dever da parte. O assistente entrega os quesitos, mas é a parte que tem que peticionar. Tem que ser fundido as coisas, né? Então, essa questão do assistente, ele também tem que ajudar, né? Porque às vezes também ter um assistente por ter, que só diz que não, ou só rebate, não resolve, não né? ajuda. Né? Não. Então, para finalizar, então, já que senão a gente vai ficar senão a gente fica a noite adentro falando, né? Elementos do laudo ergonômico que vai ter que aparecer além daqueles que o próprio artigo 473 nos aponta, vai ter que ter elementos da organização do trabalho. Todos os itens da NR, né? Isso aí, não preciso nem falar. O cerne do laudo ergonômico é a NR17 e tudo que está linkado com ela. As normas ABNT ISO, as notas técnicas, as instruções normativas, a bibliografia específica da matéria, tudo ali englobado. Mas também vai ter que ter os elementos da organização do trabalho, data de admissão e desligamento do reclamante, a função, o setor, o cargo, o horário de trabalho, da hora que entra, da hora que sai, os treinamentos, e aí o treinamento eu destaco para as empresas, que o treinamento tem que ser ministrado por alguém que tem competência para aquilo, né? Como eu já peguei um caso, o reclamante com artrodese lombar, que é botar pinos na coluna, aí ele volta para a empresa e ele é readaptado no setor, aí quem deu o treinamento? O gerente de RH. Desculpa, eu não aguentei. Eu de chorar, né? Eu não posso dizer pro juiz que tá certo, cara. Pô, eu até sou sensível às coisas, mas não dá. Que conhecimento o gerente de RH tem? E outra, realocar o cara numa função de expedição. O cara tem pino na coluna, não consegue se dobrar. Como é que ele vai ser expedidor? Puxar e empurrar a paleteira? Subir e descer de caminhão? Sem condições. Não tem como, né? Não tem. Então, treinamento devidamente documentado, conteúdo programático. Então, assim, e quando eu digo conteúdo programático, é
fundamentar ali, olha, teve isso, todo mundo assinou direitinho, o cara participou, reciclagem, não adianta dar, não, ele recebeu integração quando ele entrou, 15 anos depois, nunca mais. Não vai ser efetivo, não vai ser um mitigador de risco, né, o treinamento, né, não tem como. Ginástica laboral é um assunto bem importante. Ter ginástica laboral não significa não ter risco ergonômico, que a empresa contrata ginástica, é mais barato, né? Diz, mas aqui a gente não tem risco, tem ginástica. Negativo. Aliás, a ginástica traz muitos benefícios para o paciente, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida do reclamante, dos trabalhadores. Porém, nós não temos literatura e evidência científica de que ginástica diminui o risco ergonômico. Não tem, não existe literatura. Primeiro ponto. Segundo, que ela tem que ser bem ministrada. Porque pensa comigo, o cara tá lá no frigorífico, no movimento repetitivo, cortando com a faquinha. Sei lá, 3 horas. Aí o punho dele tá estourando. Tá tudo comprimido, tá inchado. Aí vem, vamos lá, pessoal, fazer ginástica. Alonga bem o punho para trás, assim. Aí aquela pressão que estava aqui ficou 10 vezes maior. Né? Então não dá. Tem que ser direcionada. Então o cara lá, ele é um vigilante que fica com a mão no peito esperando. Aí chegou a hora da ginástica e vai fazer um alongamento. Show de bola. Perfeito. Mas tudo tem que ser casado, né? Não dá para... Não é o remédio para todos os males. Não é generalista, né? Isso. Então, horas extras, se fazia ou não fazia, se tem ou não análise ergonômica, as metas, como era, como não era, política de rodízio, e aí a política de rodízio tem que estar devidamente, é política de rodízio, é gestão, então tem que ter um documento dizendo, olha, o cara sair da máquina A, que tem um risco alto, e ia para a máquina B, que não tem risco. E aí o cara que estava entende? Gestão. Porque o cara disse assim, não, ele faz rodízio. Ah, legal. Daí ele sai da máquina que faz assim para uma que faz assim. Não mudou em nada, sabe? Então tem que ter gestão desse rodízio também. Se tem CAT ou não tinha, pausa. Política de pausa. Por quê? Porque a pausa, sim, tem evidência científica, dizendo que mais de 8 minutos recupera 1 hora de trabalho. Então, se o indivíduo parar 8 minutos, ele consegue recuperar a hora de trabalho anterior que ele gastou fazendo movimentos repetitivos. Então, isso tem evidência científica. E é pausa com o braço para baixo, parado. Ginástica laboral não é pausa. E não pode ser considerada pausa. Não pode. Então, não é a mesma coisa. E aí, o perito vai ter que buscar os fatores de riscos que mais adoecem as pessoas, que são 5. Que eu digo padrão ouro para adoecimento. Postura inadequada, movimentos repetitivos, imposição de força, compressão mecânica e vibração. A combinação desses fatores que adoecem as pessoas. Eu fui lá e olhei e disse, só tem postura. Postura sozinha não adoece. Mas tem postura com imposição de força. Opa, começou a aparecer começou um raciocínio. E aí vem a tríade maldita, que é postura inadequada, imposição de força e movimentos repetitivos. Aí bingo! A tríade maldita, não tem o que fazer. É isso. Perícia ergonômica. Isso aí. E ver todo isso, o ambiente. É assim que funciona a coisa. Toda essa complexidade, né? Para as pessoas compreenderem o quanto é complexo, quanto é um todo, né? Para emitir esse parecer e para participar do processo todo, né? Então, eu queria te agradecer, Douglas, mais uma vez pela tua participação aqui. Foi riquíssima a nossa conversa. Foi de muito conhecimento. Nós estamos aqui 1h19 já conversando. As pessoas ficaram realmente vidradas, né? Alguns comentários, e aí a questão
do curso, né? Nós temos 2 comentários, que é o Wagner, que não é advogado, e a Kellen, que é estudante. Então, quem ganhou o curso foi a Kellen, né? Então, depois a gente entra em contato com ela, né, para conversar sobre isso. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada. Foi muito rico, muito bacana essa conversa. Foi um prazer te ter aqui. O prazer foi todo meu. Espero ter esclarecido. Vou deixar o meu contato, Facebook ali é Douglas Garcia Físio, eu no Instagram, Douglas Garcia Físio também. Se quiserem olhar meu site é doutordougasgarcia.com.br, drdouglasgarcia.com.br. Estou no LinkedIn, se quiserem procurar. E a Peritoteca também, @Peritoteca no Instagram. E aí quando tu procurar ela, tá em todos os players. Se tu escrever Peritoteca no Deezer, tu acha, no Spotify, no Google Podcast, no iPodcast. Tem aplicativo na Play Store. Quer dizer, não tem desculpa para não ouvir a Peritoteca, para ouvir onde quiser. Isso aí. Então tá, muito obrigada todo mundo que assistiu e os comentários. Obrigada, Douglas. Uma boa noite para todo mundo. Show de bola. Até a próxima. Até mais.